Boa noite a todos. Iniciamos aqui a gravação da nossa aula e vamos abrir o nosso whiteboard para a gente passar alguns conceitos da nossa disciplina de criminologia. Então, nós estávamos, quem estiver com o áudio aberto, por gentileza, o feche. Estávamos vendo os movimentos da política criminal na aula passada e nós vimos que existem, na verdade, vários movimentos, né, dentro da política criminal. Já vimos alguns, eu só vou citar aqui para relembrar os conceitos, né? Nós vimos o abolicionismo na aula passada. O pessoal está entrando ainda. Depois do abolicionismo, nós também vimos outros conceitos aqui, né? O nosso chamado movimento de lei e ordem. E, por fim, nós vimos a questão... Todos já entraram, né, pessoal? Teorias das janelas quebradas. Hoje nós vamos encerrar esses movimentos, né? Então a gente vai ver as perspectivas que faltam ainda. Tá? Nós temos ainda mais dois conceitos. Hoje nós vamos iniciar com uma palavra, um movimento muito em moda, chamado garantismo. Tá? Então, vocês, ao observarem o direito penal, eu tenho certeza que essa palavra garantismo, ela é muitas vezes empregada no dia a dia de vocês. Né? Deixa eu só ver, tem alguém aqui com o microfone aberto. Por gentileza, quem estiver com o microfone aberto, feche para nós. Senão ele fica dando um retorno aqui. Fica dando um zumbido. Tá? Então, seguindo, né, o nosso raciocínio, né, primeiramente a gente tem que, como a gente vai falar do garantismo, né, então vamos apagar aqui o que nós já vimos, tá? E vamos seguir aqui do nosso raciocínio do garantismo penal propriamente dito, tá? Então, primeiramente, quando a gente fala em garantismo, a gente tem que lembrar que esse termo, ele vai me lembrar, né, que isso é um conceito moderno dentro do direito penal. Tá? Qual que é a ideia do garantismo? É justamente ter uma rejeição daquilo que a gente viu que são os nossos extremos. Né? Então, o garantismo, ele vem com a ideia de rejeitar os extremos, ou seja, ele rejeita o chamado abolicionismo penal, né, que nós vimos, né, aquela ideia de que o direito penal, já que ele não cumpre o seu objetivo, ele deve ser simplesmente extinto e sendo colocado no lugar do direito penal, outros ramos do direito, outras formas de soluções. Né? E a gente reconheceu na aula passada que parece mais um conceito utópico, né? Dentro da realidade da nossa sociedade, né? Uma sociedade ainda muito litigiosa, onde a humanidade se perde muitas vezes, né, em direitos, né? A gente pode observar o que está acontecendo em todo mundo, né? Você, para reivindicar um direito, você perde a cabeça, você acaba ocorrendo, né, em excessos, em atos com o uso da força, quando, na verdade,
a tua reivindicação legítima deveria ser no campo das ideias. Então, o garantismo vem justamente para rejeitar o abolicionismo penal e também os conceitos autoritários, né? Então, esses conceitos autoritários, nós vimos, né, estão dentro da ideia de lei e ordem, né? E aquela concepção implementada em Nova York, né, do famoso programa de tolerância zero, né, que é decorrente lá da teoria das janelas quebradas. Tá? Então, a ideia do garantismo é buscar justamente esse equilíbrio. E vocês, na prática de vocês, futuramente como operadores do direito, quem for atuar na área criminal, principalmente, vai se utilizar muito desse expediente do garantismo. Porque a ideia do garantismo é trazer critérios de racionalidade, de civilidade, a ideia da intervenção penal, né, respeitando, né, direitos e garantias. Então, a ideia do garantismo não é que o direito penal suma, mas que esse direito penal, uma intervenção, né, penal de forma a respeitar os direitos e garantias. Onde estão nossos direitos e garantias? Nós temos vários, né? Nós temos as cláusulas pétreas lá do artigo 60, parágrafo 4º. Cadê meu parágrafo aqui? Parágrafo 4º. Nós temos, principalmente, quando a gente fala em direitos fundamentais, nós temos todo o artigo 5º. Nós temos o artigo 6º e 7º, os famosos direitos fundamentais sociais. Então, existem inúmeros direitos e garantias, né? Por isso que eu digo, vocês, se vocês querem ser bons advogados criminalistas, vocês têm que ser, antes de mais nada, bons, né, em direito constitucional. Porque o direito constitucional, ele é a chave para que vocês consigam advogar, né, no direito penal com as ideias garantistas. Tá? Então, a nossa ideia principal aqui, né, pessoal, é você trazer uma forma de se afastar desses extremismos, né, pessoal? Nem o tolerância zero e nem a abolição do direito penal, mas um direito penal, né, que respeite aquelas condições mínimas lá do seu cliente. Então, vocês vão estudar lá na Lei de Execução Penal, né, a famosa LEP. Vocês vão ver que na Lei de Execução Penal existem inúmeras garantias, digamos assim, direitos e deveres daqueles condenados, né, dos presos. Então, existe uma série de coisas que estão lá previstas e que, na prática, acabam sendo desrespeitadas. E vocês, como advogados criminalistas futuros que serão, né, terão que fazer todas essas conexões, né, para trazer o garantismo, né, baseado na Constituição Federal, e dentro do processo penal vocês utilizarem esses conceitos modernos na ideia da própria humanização da pena e do respeito desses, né, condenados, né, ou suspeitos, indiciados, né, réus, enfim. O nome dentro do processo penal, né, corresponde à fase da ação penal,
antes da ação penal, né? Enfim, antes da ação penal, durante a ação penal e após a ação penal, né? O cliente de vocês vai tendo nomes específicos, mas vocês devem ser garantistas desde sempre e terão, com certeza, um retorno mais interessante para as demandas e lutas de vocês. Dito isso, né, então o garantismo ele não deve só proibir o excesso, né, pessoal? Mas ele deve principalmente garantir esses direitos constitucionais, né, consagrados. Por isso que eu volto a repetir, né, que vocês têm que estarem muito conscientes de todo o arcabouço constitucional, né? O direito constitucional é que vai dar força para vocês atuarem com a ideia do garantismo dentro do direito penal. Não tem como você separar as coisas, né? Então, porque nós estamos falando nos bens jurídicos, né, mais caros da pessoa, né? Então, nós temos lá a questão da liberdade, nós temos a questão de princípios constitucionais, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana. Então, assim, por mais revoltante que possa ser alguns crimes que vocês terão que trabalhar, você, na função de advogado, uma vez que você aceita defender aquele acusado, né, por maior que seja o crime deles, vocês têm que ter a consciência que uma vez que você assumiu esse compromisso, né, você deve defender da melhor forma possível, né? É evidente que existem estratégias, né? Aqui não é uma aula de direito penal, mas é evidente que nessa altura do campeonato vocês já devem ter bem claro na visão de vocês, né, que a estratégia sempre é a principal, a negação de autoria, né? E caso não consiga negar a autoria, você vai utilizar os mecanismos e as ferramentas possíveis para abrandar a pena ao máximo possível, porque você está defendendo o teu cliente, né? Então, quando você está nessa questão, uma vez aceito o cliente, você deverá fazer o máximo possível para que ele tenha a pena mais branda possível. Esse é o teu papel como advogado de defesa, né, daquela pessoa que cometeu um crime, né? Se você for, evidentemente, membro do Ministério Público, se for um promotor, você vai, né, evidentemente, se tiver coletado as provas, você vai buscar a condenação, né, da pena de acordo com aquilo que você julgar para o caso, né? Geralmente é uma verdadeira briga de, né, um cabo de guerra, né? Então o promotor vai puxar para o máximo da pena e você, advogado de defesa, vai tentar puxar para o mínimo da pena. E o juiz, né? O juiz, sim, ele estando num papel de imparcialidade, que é dever dele, deverá também, né, ser garantista no sentido de que ele não deve tomar parte no processo, ele não deve se contaminar com a questão ou simpatia com o acusado, ou amizade com o membro do Ministério Público, ou com o advogado de defesa. O juiz tem que ser imparcial, né? A imparcialidade do juiz é a questão básica, né, para que você tenha a atribuição de uma pena justa, né? Então, dentro dessa ideia de garantismo, a gente precisa perceber que todas as pessoas que atuam no processo, né, o melhor caminho que nós vemos atualmente é o garantismo, né? Tendo em vista que mesmo o promotor de justiça, né, que ele constate que não há um crime ou que não há provas suficientes para a condenação de um réu, né? Vamos imaginar a questão de um tribunal do júri, né? Esse promotor
como ele é um fiscal da lei e ele é um promotor de justiça e não um promotor de acusação, ele deverá pedir absolvição do réu. Eu confesso que quando acadêmico, né, então tem aquela fase da graduação que você é obrigado a assistir um número de audiências, tem um número X de júri. Eu confesso que eu assisti um júri em que o promotor, em Ponta Grossa, ele pediu a absolvição daquele réu, porque ele entendeu que não haviam provas suficientes, né, para a condenação dele como autor de um crime, né, de um crime contra a vida, né. Então ali me despertou assim um interesse muito grande por essa ótica, né, que o Ministério Público não está ali simplesmente para acusar todos e em todos os casos, né. Então ali me pareceu a beleza da coisa, né, onde o promotor de certa idade já foi professor, inclusive da UFPG, e ele com um momento de lucidez, né, ele não simplesmente para cumprir essa coisa tradicional que vem antes da nossa Constituição, que o promotor estava ali para ser o carrasco, né, do réu, né? Então ele realmente teve uma posição de promotor de justiça, né? Uma vez que ele não identificou que aquele caso era para o pedido da condenação daquele acusado. É evidentemente que a maioria dos tribunais de júri, né, eles chegam na fase porque realmente há os indícios, né, fortes de autoria e o conjunto probatório é imenso, né? Mas naquele caso específico, nós tivemos esse posicionamento deste promotor e que me chamou muita atenção na época. Tá? Então, ao Ministério Público cabe promover a justiça. Né? Então, não estamos falando aqui que deverá o promotor de justiça pedir absolvição de todo mundo. Nós estamos falando naquele caso em que realmente o promotor verifique que há algum erro processual, enfim, ausência de provas, né? Então, não há nenhum desmérito, né, de um promotor de justiça na esfera estadual ou de um procurador da República na esfera federal pedir absolvição do réu, né, nos casos em que não haja esse conjunto probatório, né, que leve à condenação. Tá? Isso é estar de acordo com a Constituição. Isso é uma ideia de um direito penal garantista, né, que respeite os direitos e deveres, né, que busque a condenação daquele que realmente cometeu o crime, mas que também busque essa absolvição daquele que não cometeu. Né. Também aqui vai entrar conceitos, né, de você ter uma dosimetria de pena adequada, enfim. Existem vários conceitos que a gente pode levar em conta quando a gente fala de garantismo penal. Beleza, pessoal? Até aqui, algum questionamento? Podemos seguir? Obrigada. Vamos seguir. Beleza. Então, nós vimos garantismo penal e agora nós vamos ver também uma corrente de pensamento que está na moda, né? E ela é, no sentido extremo, chamada direito penal do inimigo. Tá? Então, o direito penal do inimigo, ele vem, né, como uma corrente moderna, né? Então, ao contrário do garantismo, ele vem com uma ideia de expansão do direito penal, tá? E ele busca a evolução dos crimes, né? Então, a sociedade evolui, né? E a criminalidade também evolui. E essa teoria do direito penal do inimigo, ela tem sua formulação de um camarada alemão chamado Günther Jacobs. Então, isso aqui é uma beleza, sabe? Cai em todo concurso público, exame da OAB, o Jacobs. E ele formula,
tá? O direito penal do inimigo, isso já na década de 90, se não me engano, então é uma coisa muito nova, tá? E essa ideia dele, ele espalhou pelo mundo todo e ganhou muitos adeptos, né? Qual que é a ideia dele? Ele separa os delinquentes, os criminosos, né, em duas categorias. Então, faz um senso comum, tá, dizendo que existem criminosos que eles têm status de cidadão, tá, que mesmo após infringir a lei, eles têm direito a um julgamento dentro do ordenamento jurídico previsto, né? E depois disso, se forem apenados, eles podem voltar à sociedade. E ele diz que outros cidadãos, né, estariam no segundo grupo, que são o grupo... Professor, Oi. Pode repetir para mim o primeiro grupo? Ah, tá, eu vou escrever aqui. Ah, tá. É que deu uma cortada no áudio, pelo menos para mim. Ah, tá. Então deixa eu escrevendo aqui, acho que é mais fácil. Tá. Então, o Yaxo, Obrigado. o que ele faz? Ele diz que tem duas categorias, tá? A primeira, ele chama, né, de cidadãos. Então, esses cidadãos são aqueles, né, que respondem pelos crimes praticados. Então, eles podem ser absolvidos ou condenados, tá? E eles, nesse sistema, que é o sistema que nós temos, né, eles são julgados pelo ordenamento jurídico normal, né, é o que nós temos. E após a condenação ou absolvição, retorna à sociedade. É o que nós temos em prática, né, no Brasil, no nosso ordenamento jurídico. Tá? E a outra categoria, ele diz que a outra categoria não seriam cidadãos, mas ele vai chamar eles de inimigos do Estado. E aqui o bicho pega. Por quê? Porque eles consideram que esses inimigos do Estado são verdadeiros adversários, né? São adversários, são produtos do mal, representantes do mal. Se a pessoa é um inimigo, adversário, ele acha que não cabe muita coisa, direitos, ele imagina como um cenário de guerra, né? Então, no cenário de guerra, você está lá, você, no país A, está em guerra contra o país B, você está lá para matar ou morrer, né? Então, ele fala que esses inimigos do Estado devem receber um tratamento mais rígido, tá? E nisso aqui está a crítica, porque esse tratamento rígido vai violar muitas garantias, né? Então, vamos pensar no direito penal do inimigo como a corrente exatamente contrária ao direito penal garantista. Né? O que ocorre? Para vocês terem ideia, eu vou até colocar aqui as observações de algumas características que o direito penal do inimigo apresenta no sistema. Deixa eu só copiar aqui. Está dando para ver aí? Sim.
Então, as características do direito penal do inimigo são as seguintes. A antecipação da punibilidade com a tipificação, inclusive de atos preparatórios. Todos vocês, quando estudaram lá no direito penal, parte geral, vocês estudaram que a cogitação e os atos preparatórios, em regra, não são punidos no direito penal. Lembram? Cogitação, atos preparatórios, execução e exaurimento do crime. Né? São 4 fases em que o direito penal ele é feito. Então, a cogitação é a ideia, né? Você pensar em matar alguém, não é punido. Os atos preparatórios, você adquirir uma arma de fogo, ou você comprar uma enxada com o propósito de matar alguém dando uma enxadada na cabeça da pessoa, também, né, não é punido. Quando começa a punição? A partir da execução. Né? Então, a partir do momento que eu aponto uma arma de fogo para uma pessoa, né, e puxo o gatilho, a partir desse momento eu estou na execução do crime. Ou a partir do momento em que eu desfiro um golpe de enxada na cabeça da pessoa, eu estou na execução. A partir daí, o direito penal busca punir esse criminoso. Qual que é a diferença? Na ideia de Jacobs, a punição do Estado aqui já deve buscar já aqui nos atos preparatórios, né? Então, a ideia do Jacobs é tão agressiva que, num caso hipotético, o que nós teríamos? Nós teríamos a ideia de que, se eu conseguir provar que a pessoa adquiriu uma arma de fogo ou comprou uma enxada com a ideia de cometer um homicídio, ele já deveria responder, né, por esse homicídio. Tá? Essa é a primeira característica. A segunda é a criação de tipos de mera conduta. Tá? Então, crimes de perigo abstrato. Tá? Então, qual que é o problema da mera conduta? Você não vai verificar a intenção, né? Você esquece da questão do dolo, né? Então, muitas vezes você vai dar margem para condutas aqui que não são tipificadas, mas que passam a ser simplesmente porque você está combatendo o inimigo. Nós temos ainda a desproporcionalidade das penas, tá? Então, diante da gravidade do fato, então você, com a ideia do inimigo, né, essa ideia do inimigo faz com que você incute no legislador a ideia de aumentar a pena base, né? Então, a ideia de, digamos, num homicídio lá simples, de 8 a 12, você começa a difundir essa ideia do direito penal do inimigo e fala, olha, 8 é muito pouco, nós temos que começar em 20, ou temos que começar em 15. Então, a ideia de majoração das penas, né, com a mudança legislativa. E, por fim, a restrição de garantias penais e processuais. Né? Então, tem com aquela ideia de a existência de menos recursos, menos possibilidades de recurso, menos possibilidades de defesa. Né? Então, aqui está a dificuldade, principalmente para o advogado de defesa, porque se você começa a admitir dentro do Brasil conceitos do garantismo não, do direito penal do inimigo, você começa a possibilitar, né, que você já entra perdendo. Né? Imagina, entre você ter um sistema garantista, onde você, advogado, né, defendendo o cliente, você possa ter inúmeros recursos, inúmeras possibilidades processuais, é muito melhor do que um sistema enxuto, onde você não tem muita possibilidade. Né? Então, evidentemente, que o direito penal do inimigo
é claramente o oposto à visão do garantismo penal. Tá? Não sei se ficou claro para vocês a diferenciação. Vamos lá? Podemos seguir? Então, seguindo, pessoal. Como já está acabando aqui o meu tempo, eu vou encerrar aqui e já mando o link na sequência. 2 minutinhos para vocês beberem água e ir no banheiro, beleza? Já mando o link lá no WhatsApp. Até já.